A paz do Senhor para todos, para todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós atrasamos um pouquinho, mas vai dar certo. Eu vou esperar todos entrarem, compartilharem a nossa live de hoje. Hoje nós estamos aqui para estudarmos juntos Jó, capítulo 25 e 26. Eu vou dar o tempo aí de você compartilhar, convidar os seus amigos, convidar os seus familiares. Vou estar mandando os links aqui também nos grupos que nós temos, para dar o tempo de estar todo mundo entrando. Compartilhe com as pessoas da sua família, com seus amigos. Vocês vão estar chegando, a paz do Senhor a todos. Enquanto vocês vão compartilhando, quero estar aqui convidando a você a conhecer o nosso canal no YouTube. Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós não somos uma igreja, somos uma escola bíblica, a qual nós estamos, nós oferecemos estudo bíblico, cursos bíblicos de vários temas. Desde janeiro nós estamos fazendo o Clube do Livro, a qual nós nos reunimos todos os dias às 22 horas para nós lermos um capítulo do livro. Nós estamos lendo esse mês o livro de Jó. Nós já vamos ler, né, o 25 e o 26. Mas se você for lá no nosso canal no YouTube, né, Escola Bíblica Casa de Zadok, nós já temos o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios. Todos eles completos. E a live, assim que a live termina, nós baixamos a live e colocamos lá no YouTube. Então, você vai encontrar do capítulo 1 até o capítulo 24, já deve estar lá, já está lá, né? Até o 24. Até o 23. Até o 23. Até o 23 já está disponível para você poder acompanhar lá. Então, terminando, a gente baixa e deixa disponível lá para quando você quiser assistir depois de novo, tiver alguma dúvida, você pode estar colocando nos comentários, pode estar participando aí dos comentários também. A paz do Senhor para todos que estão aí nos acompanhando. A leitura do estudo bíblico, a Escola Bíblica entende que quando nós nos reunimos para estudar a Bíblia, é uma das maiores ferramentas de conhecimento acerca de Deus. Então, você que está aí nos acompanhando, nós te convidamos a te estimular a estudar a Bíblia. E não somente lá na sua igreja, na sua congregação ou na sua célula, mas você fazer grupos de estudo também com seus amigos lá da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, com a sua família, e fazer também particular, né? Você ter esse momento de você e Deus, para estudar a palavra do Senhor. E aí você pode buscar em uma Bíblia da linguagem da qual você tenha maior compreensão. E caso também que você que não tenha, né, a leitura, não sabe ler, não sabe escrever, hoje existem aplicativos da Bíblia Falada. E na nossa escola bíblica nós não temos nenhum tipo de pré-requisitos, ou seja, você que tem algum tipo de dificuldade, que não sabe ler, não sabe escrever, você pode participar dos nossos cursos, dos nossos estudos bíblicos, que nós temos ferramentas para te atender, para que você também possa participar. Então, eu já dei um tempinho aí para todos estarem chegando, né? Creio que as pessoas vão compartilhando aí, vão entrando, e eu quero te convidar a nós orarmos para a gente começar. Toda vez que nós formos estudar a Bíblia, é sempre importante, essencial começar com uma oração. E que oração é essa? Pedir para o Mestre, o Espírito Santo, possa nos conduzir
ao aprendizado, para que não seja só um simples aprendizado, mas que você consiga aplicar, trazer essa palavra para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para a sua vida. Então, rapidamente, feche seus olhos, vem aí, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu te louvo e agradeço o teu nome, Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade de mais uma vez nós estarmos estudando a tua palavra. Espírito Santo, peço o teu auxílio, a tua ajuda, a tua condução, Pai, aos corações. Aonde nós não podemos chegar, o Senhor pode. Onde nós não podemos entrar, o Senhor pode, trazendo entendimento e sabedoria. Então, Senhor, meu Deus, coloca atento os nossos ouvidos, nosso coração a entender a Tua palavra, e não só entender, a aprender de Ti para podermos aplicar. Então, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, nos ensina, nos exorta e nos consola. Pai, é o que eu te peço para todas as pessoas que juntamente comigo iremos estudar a Tua palavra, que o Senhor possa fazer o Teu mover e a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo Jó capítulo 25. Hoje eu não vou falar com você rápido, não, porque toda vez que a gente fala que a gente vai ser rápido, a gente acaba falando muito. Né? A Bárbara tá aqui do meu lado, só que hoje você está me vendo, mas ela vai participar como uma voz, assim. Quando aparecer uma voz, assim. Boa noite, a paz do Senhor. Quando aparecer uma voz, assim, é a voz dela que vai aparecer. Vamos estar lendo o capítulo 25. Ele é pequenininho, tá? Ele tem apenas 6 versículos, então eu vou ler ele por completo, porque ele é um discurso, tá? Ele é um discurso de Bildade. Aqui é a terceira fala e a terceira e última fala de Bildade, né? Que Bildade vai falar aqui pela última vez com Jó. Agora nós vamos entrar aí nos últimos discursos, né? Dos amigos, a qual eles vão tentar pela última vez aí tentar ver se conduz Jó a um arrependimento. E aí então, como é um discurso, nós vamos ler ele completo. Eu estou lendo aqui numa Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, né, a NA. Você pega a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, né, em algum aplicativo. Faça isso escolhendo sempre a linguagem que você tem mais familiaridade. Isso é muito importante. Quando você estiver fazendo o seu devocional, você estiver fazendo um estudo bíblico, você usar a Bíblia que você tem mais familiaridade, a Bíblia que você mais gosta, né? Por exemplo, aqui na Escola Bíblica Casa de Isadora, a gente tem 12 Bíblias, 12 Bíblias, uma diferente da outra, mas a gente sempre tem a nossa favorita. A minha favorita não tá aqui, né, que eu gosto do King James, né, é a linguagem que eu mais gosto, a linguagem do King James de 1611, que é uma linguagem, né, da Almeida Corrigida e Fiel, que é um pouquinho mais antiga. Essa aqui que eu estou, ela é mais moderna, mas ela é muito boa, tá? A NA é muito boa, principalmente a Bíblia de Estudo da NA é excelente. Então você que está começando aí a fazer estudo bíblico e quer procurar uma Bíblia de estudo que você compreenda a linguagem, que ela é muito boa para o seu estudo, nós indicamos a NA, ela é maravilhosa. Então vamos lá. Vou ler do versículo 1 ao versículo 6 do Jó, capítulo 25. Diz assim: Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Versículo 4. Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? 5. Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos um homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Então, nós vemos aí um discurso curto, né? Esse aqui é o menor capítulo do livro de Jó. E apesar de que Bildade aqui está fazendo aqui uma glorificação a Deus, uma glorificação à majestade de Deus, né? Ele fala, olha, Deus pertence o domínio, é o poder, com ele reina a paz. Quem é que pode contar o seu exército? Quem é que pode se tornar justo diante dele? Ele é o mais justo.
Então, assim, essa grandeza de Deus, esse domínio, né, que nós entendemos como soberania de Deus, né? Deus, ele é soberano acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, acima de tudo. Quando Bildade faz esse relato, parece que ele está assim, glorificando e enfim ele entende a soberania de Deus. Na verdade, ele está fazendo uma acusação para Jó. Ele está falando, olha Jó, um Deus que é soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus puro, um Deus que tudo faz, como alguém pode ser justo diante dele? Aí ele fala assim no final do versículo 4, como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Então, assim, todas as vezes que você vê assim nos livros poéticos, né? Jó é um livro poético, Eclesiastes, Provérbios, Salmos também é um livro poético. Quando você vê essa fala, né? Nascido de mulher, no Antigo Testamento está apontando para uma fragilidade. A figura da mulher é muito frágil, é muito menor. Então, quando você queria diminuir um homem no sentido de tornar ele frágil, você falava isso, nascido de mulher. É diferente de quando Jesus fala de João Batista, né? Ele vai falar, olha, nenhum homem nascido de mulher, ali já é um outro tom que Jesus está usando. Jesus está já incluindo todos os homens, falando, nenhum homem nascido, nenhum homem que existe vai ser como João Batista. Então, que é outro tom que Jesus está. Quando nós vemos isso no Antigo Testamento, é uma questão de fragilidade, tá bom? Então, quando ele fala assim, olha, qual é o homem que nasce da mulher, ou seja, já está falando ali da fragilidade do homem. Qual homem que nasce da mulher consegue ser puro e consegue ser justo diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão magnífico? Quem pode ser justo diante dele? Essa fala de Bildade, inicialmente, todos concordaríamos. Como poderemos ser justos diante do Senhor? De tamanha grandeza que deu. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira buscar, nós nunca vamos ser justos ao ponto de alcançar uma justiça igual à justiça de Deus. Só que, como eu falei, o que ele está tentando aqui é acusar Jó, dizer, olha Jó, por mais que você fale que você quer ver Deus, por mais que você fale que você quer que o Senhor te veja, que você quer alcançar o Senhor, que você quer ir no tribunal de Deus, você não é justo o suficiente para Deus sequer olhar para você. Ninguém consegue ser puro, ninguém consegue ser justo ao ponto do Senhor de chamar a atenção de Deus. E aí Bildade, ele acusa Jó, dizendo, olha, você não é justo, você não é puro, para que o Senhor sequer olhe para você, para que Deus sequer olhe para sua pessoa e tenha misericórdia de você, porque Deus é tão grande, por que ele ia perder o tempo com algo tão significante como o ser humano, que é tão frágil, que é tão pequeno? Esse entendimento que Bildade tem é muito parecido, é muito firmado. Por quê? Porque na cultura, né, da época de Jó, Deus, ele era visto com bastante distância. Você vai ver muito isso aqui quando você estudar o Antigo Testamento. As pessoas, eles tinham Deus muito distante, irmãos. Tanto é que você sempre precisava de alguém para falar com Deus, e Deus sempre usava alguém para falar com o povo. Ou Deus usava um sacerdote, Deus usava um profeta, Deus usava uma profetisa. Por quê? Porque esse caminho, ele tinha sido interrompido por causa do pecado. Lá no Jardim do Éden não existia um intermediário. Deus, ele vinha na variação do dia e conversava com Adão. A partir do momento que há o pecado, existe essa barreira, existe esse caminho interrompido. Então, todas as vezes que um homem quisesse chegar a Deus, ele chegava através de um sacrifício, ele chegava através de um holocausto, mas ele sempre tinha que ter alguém para fazer essa ponte
dessa comunicação. Isso aqui que eu estou falando com você é muito importante para você ter a noção de como Jesus foi importante. Porque como o homem sempre precisou de essa ponte, de ter um profeta, de ter um sacerdote, quando nós chegamos no livro de Isaías, que Deus vai revelar para o profeta, ele falou assim, olha, eu vou enviar o Emanuel. E quem era o Emanuel? O Emanuel significa Deus conosco. Então, a partir do momento que Deus revela, olha, eu vou estar no meio de vocês de novo, ou seja, eu vou reabrir este caminho, significou muita coisa. Então, Jesus, quando ele veio como Emanuel, ele veio, né, como carne, mas ele era Deus, Deus no meio dos homens, ele só não abriu o caminho como ele andou entre os homens. Ele se permitiu ser chegado perto dos homens, coisa que no Antigo Testamento era impensável. Era impensável, irmão, como Deus estaria no meio do povo, como Deus estaria no meio do homem. Era impensável, naquela época, você imaginar novamente Deus no meio do homem. Era impensável. Então, quando Bildade fala assim, olha, Jó, você nunca vai ser puro, Deus nunca vai falar com você, Deus nunca vai chegar perto de você, era exatamente por quê? Porque através do ensino, através do pensamento, eles tinham essa ideia. E que ideia era essa? Deus nunca vai chegar perto de você, Deus nunca vai ser acessível a você, Deus nunca vai chegar próximo a você. E por que que isso é tão importante você entender? Porque isso era questão de ensino. Era ensinado isso. Era ensinado para as pessoas, olha, Deus ele é muito grande, ele não tem a obrigação de olhar, porque você nunca vai ser justo, você nunca vai ser puro, você nunca vai merecer. E se nós olharmos, irmão, para essa questão, Bildade não está errado. Deus, na sua grandeza, nós nunca vamos ser justos ao ponto de merecermos que Deus olhe para nós. É por isso que a importância de você reconhecer Jesus, porque Jesus ele veio para nos dar este direito, no sentido não porque merecemos, mas porque ele quis dar esse direito para mim, para você, através do sangue dele. Porque sem Jesus nunca conseguiríamos ir por esse caminho. Então ele está acusando Jó, dizendo, olha Jó, você não pode, você não é justo e você não é puro, né? Ele está colocando ali o lado de justo de Jó em jogo, lembrando que Jó está passando por essa situação exatamente porque ele é justo, mas os amigos dele não conseguem reconhecer isso. Por quê? Porque Jó tá caindo os pedaços aqui, irmão. Jó já não tem pele, tá só o osso. Jó, né, já não tem mais dente, não tem cabelo. Já perdeu os bens, perdeu filhos. A esposa não consegue chegar perto dele. Os servos não respeitam mais ele. Então, na cabeça de Bildade, nunca que um homem justo passaria, nunca que Deus permitiria que um homem justo passasse por isso. Por isso que ele está falando, não tem como eu achar você justo. Olha o que você está passando. Olha a situação que você está. Você acha que Deus permitiria que um homem justo passasse por isso? Porque é inadmissível no pensamento de Bildade um homem justo passar por dificuldades. E Jó já tem um entendimento que no capítulo que nós lemos ontem, Jó já fala, não, o justo passa sim por dificuldade. O justo passa sim por momento. O ímpio, ele tem sim coisas boas, o ímpio tem hora que ele não tem prova nenhuma. Mas naquele grande dia, ele falou assim, vai chegar uma hora em que quando a morte vier, não vai dar tempo mais. Ele falou assim, aí ele vai ver que tudo passa muito rápido. Então, quando nós olhamos para a Bildade e vemos esse pensamento de que, olha, Jó, você não é justo, você não é puro. Então, assim, Deus não tem compromisso nenhum. Ele fala assim no final do versículo 6, o filho do homem que é verme. Ou seja, você não é nada, você não tem significado nenhum, você não tem valor nenhum para que o Deus, dono do universo, olhe para você, né? Olha a situação que você tá.
esse pensamento, ele por muito tempo, irmão, ele fez parte da igreja, até ali, vamos colocar ali, até no final da Idade Média, a igreja, ela tinha esse pensamento. Olha, se você é pobre, se você é miserável, se você passa por necessidade, é porque você está pagando, né, por algum mal que você fez. Os judeus, na época de Jesus, eles tinham esse pensamento, ó, se a pessoa é cega, ou ela nasceu com alguma deficiência, é porque o pai pecou, é porque o bisavô pecou e tá caindo sobre ele. Então, assim, é sempre uma penitência, é porque Deus tá cobrando, porque você foi ruim, ou porque você fez alguma coisa de ruim. Então, assim, nunca eles tinham esse pensamento de que se você for certo, se você for correto, se você for fazer tudo direitinho, se você pagar os seus votos corretinho, fazer tudo, sabe aquela trilhazinha bonitinha, aquele caminho, você nunca vai passar por dentro e por prova. E aí quando vem Jesus, a primeira coisa que Jesus vai falar assim, então, vocês vão andar comigo? Vocês vão falar no meu nome? Aí todo mundo imaginou, vamos, Jesus, você é o Messias. Quem não queria falar do Messias, andar com o Messias? A Jesus, então, ó, vão odiar vocês, vocês vão sair correndo, vão querer matar vocês, entendeu? Vão odiar vocês, porque se o mundo me odiou, eles vão odiar vocês. Não vai ter ouro. Então, assim, se você acha que você, como igreja, é pertencente a Jesus, com as características de Jesus, se você acha que o mundo, irmão, não tá dizendo as pessoas que não conhecem a Deus, ele tá falando o mundo sistema. O sistema do mundo nunca vai nos amar, nunca vai haver uma adaptação, nunca vai haver nenhuma correlação entre o sistema do mundo. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que o sistema deste mundo, ele já está entregue ao inimigo. É de Satanás o sistema do mundo. Então nunca vai haver paz entre o reino. O reino de Deus e o reino de Satanás. Nunca vai haver paz. Nunca vai haver concordância. Nunca vai haver amorosidade. Então, assim, quando uma igreja ela quer fazer uma amizade com o sistema mundano, ou ela perde a essência de Cristo, porque não combina, ou ela não entende o papel dela como igreja. Então, você como igreja, quando eu falo igreja, estou falando de eu e você como um organismo vivo, como corpo de Cristo, você nunca vai fazer amizade com o sistema do mundo, porque o sistema do mundo vai nos odiar, porque odiou o nosso mestre. Então, se odiou o nosso mestre, vai nos odiar também. Então, assim, por mais que você seja justo, por mais que você pague todas as suas contas, por mais que você seja certo e você seja correto, e você tem que ser mesmo um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, um bom aluno, uma boa aluna, um bom empregado, um bom empregador, por mais que você passe por tudo isso, o mundo não vai gostar de você. Então, assim, acostume-se com isso, como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Por quê? Porque essa ideia de que, eu sou justa, eu sou pura porque eu não faço nada de errado, porque eu não faço nada assim que abone o Senhor. Então, assim, todas as bênçãos, o Senhor é obrigado a me abençoar, a me enriquecer. Eu dou uma coisa, o Senhor é obrigado a me dar o dobro porque eu sou correto e porque eu sou certo. E eu não vou passar por uma luta, porque se eu cumprir os meus votos, dar o meu dízimo, a minha oferta, o Senhor vai proteger a minha prosperidade, eu nunca vou passar por nada. Então, não tem isso, irmão. Não tem isso. Vamos passar por dificuldades e por problemas, por situações, porque vivemos na terra, entendeu? Vai coisas que vai acontecer com o justo e com o ímpio. Então, esse pensamento de Bildade aqui, ele dominou até um certo ponto, até uma certa época. E aí vai vir a resposta de Jó acerca do que Bildade está falando, né? Nós vamos entrar aqui no capítulo 26. Peraí, antes de entrar. Então, antes de entrar no capítulo 26, né, a gente lembra muito que a Nayara está falando esse versículo, né? No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a importância do contexto de se estudar o livro, se estudar os capítulos que vêm antes e os capítulos que vêm depois, para que a gente não pegue textos isolados
e pregue sobre eles de maneira distorcida. Quem lê o capítulo 26 somente e faz uma pregação a respeito desses versículos, entende que Bildade está falando algo sensacional. Ele está exaltando o nome do Senhor, ele está falando sobre a soberania de Deus, ele está falando a realidade sobre o homem. Mas esse discurso de Bildade, ele vem uma revolta, né, ali do capítulo 23, onde Jó vai falar assim, versículo 7, o homem íntegro poderia apresentar-lhe a causa, e eu seria liberto para sempre de quem me julga. Então ele fala, né, nesse capítulo 23 muito, que ele é íntegro, que ele é justo e que se tivesse a oportunidade de se apresentar a Deus, Deus reconheceria isso nele. Então, Bildade, ele vem tentar, né, de uma maneira aí, indagando, já que não havia resposta para essas perguntas, falar, olha, não pode, né, nenhum homem ser justo diante de Deus. Por quê? Porque ele nasce de mulher, ele nasce no pecado. Então, o filho do homem, ele não passa de larva, ele não passa de verme, ele não é nada. E aí é magnífico, irmãos. Por quê? Porque esse questionamento, ele vem ali, como a Nayara falou, né? Ele vem sendo refutado lá na frente por Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não nasce de um homem. Ele não tem participação de um homem. Ele vem do Espírito Santo e unicamente ele nasce de uma mulher que era virgem, né? Então ele tem só a parte de mulher e ele se torna o filho do homem que veio para salvar o mundo, que tomou sobre si todas as dores. Por isso, eu deixo aqui a reflexão do que não pregue. Nós temos aqui, né, diversos obreiros que nos assistem, nos acompanham, temos jovens que estão aprendendo a pregar, desenvolver os seus dons. Não pregue versículos isolados. Estude o livro, estude o contexto, estude a história, estude a época, estude por que Bildade pensava dessa maneira, por que Bildade via Deus com temor, com um domínio sobre todas as coisas, por que ele via o ser humano dessa maneira, porque lá em Gênesis vai vir a resposta, depois vai vir em Noé a resposta, histórias que foram contadas ali de pai para filho até chegar em Jó e Bildade. Então, construa, né, a sua pregação, construa o seu estudo, lembrando que os livros da Bíblia são uma carta, são um conjunto de uma história completa. Não pregue versículos isolados. Amém? Estude o contexto, estude tudo, deixe que o Espírito Santo possa te levar àquela história. Se você puder até pesquisar de maneira de contexto, história, arqueologia, para que você consiga se sentir dentro da história, como se você estivesse lá vivendo, né, vendo a realidade de Bildade de Jó, para que você consiga passar isso como a história é realmente, e não como aquilo que você deduziu de um versículo isolado, amém? E a título de curiosidade, né, quando no livro de Gênesis, né, Deus fala para Eva, olha, sua semente, né, da sua semente nascerá. É interessante isso, porque a semente ela vinha do homem, a descendência ela é do homem. Você vê quando fala de Abraão, Isaac e Jacó, e você vê a descendência de Jacó, a descendência é contada de Jacó, mas não é contado das esposas de Jacó, porque Jacó não teve só uma esposa, né? E Abraão também. Então, assim, é interessante essa parte que desde o início Deus falou, olha, vai ser da sua semente, porque o homem, a descendência, ela não era reconhecida pela parte do homem, era reconhecido pela parte, não era reconhecido pela parte da mulher, era reconhecido pela parte do homem. A descendência vinha do homem, independente se veio da terceira esposa, segunda, quinta, né? E Deus começa quebrando isso em Abraão, quando ele fala assim, que Sara, ele escolhe a semente.
a Sara é que vai gerar. Porque Abraão poderia ter outra esposa, como ele, depois que Sara morreu, ele teve, né, outra esposa. E é interessante isso, que quando chega com Maria, é a semente da Maria, né, vindo dela, porque ela não teve uma participação de homem. Então, assim, cumprindo o que Deus tinha falado no livro de Gênesis e quebrando aí todo o histórico, né? Toda a história e toda a cultura. Por isso que é bom, irmão. Leia a Bíblia, estude e não faça nada com versículos isolados. Vamos lá, Jó capítulo 26, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Aqui nós já vemos Jó respondendo a Bildade. Diz assim, do 1 ao 4. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Aí aqui Jó está fazendo uma crítica à Bildade. Aí você pensa assim, nossa, pastor, mas Jó veio com 10 pedras, o homem falou tão bonito, falou, olha, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Exatamente, qual é a crítica que Jó está fazendo aqui? O que Bildade está falando é que Jó não está reconhecendo a grandeza de Deus, que Jó em nenhum momento reconhece a grandeza de Deus. Aí o versículo 2, ele fala assim, como você sabe ajudar o que não tem força? Ou seja, Bildade é aquele amigo que não sabe ajudar no sentido seguinte, olha, você está me acusando de algo que eu não falei. Porque quando você vê os capítulos passados, você vê Jó reconhecendo a grandeza de Deus. E aí ele fala assim, olha, você está socorrendo de uma maneira totalmente errada. E aí fica aí para os obreiros que estão aí nos acompanhando, você que trabalha com aconselhamento, você que aconselha, né, que você que a sua influência, seu poder de palavra, né, para aconselhar pessoas, jovens, casais, né, adultos, crianças, não importa. Bildade, ele era, né, dos 3 amigos de Jó, na verdade, eles eram mais velhos. Então eles tinham essa responsabilidade do aconselhamento, de aconselhar, de direcionar Jó. E aqui, Bildade vai se despedir no seu falar, e Jó vai falar para ele, olha, como é que você aconselha desse jeito? Porque ele teve 3 oportunidades, irmão. Na primeira, tudo bem, fala, ó, na primeira, né, mas ele teve a segunda e agora, por último, assim, para terminar, terminou muito bem terminado. E aí Jó fala, olha, você teve 3 vezes, entendeu? Você teve 3 oportunidades e você não aconselhou direito nas 3 que você teve oportunidade, né? Assim, que conselho é esse? Que amigo é esse? Por quê, irmão? Porque eles tiveram 3 oportunidades de reconhecer o que Jó estava passando e eles não conseguiram. Esses 3 encontros, a gente tem aí, né, entre os historiadores, uns acham que esse diálogo aconteceu tudo de uma vez, mas o mais aceito é que teve uma pausa entre o primeiro diálogo, entre o segundo diálogo e o terceiro diálogo. Ou seja, eles tiveram o primeiro diálogo, foram para suas casas, aí volta de novo ter o segundo. Então, assim, não foi feito tudo de um dia para o outro. Não se sabe quanto tempo que durou essa prova de Jó, tá, irmão? Tem uns que falam que durou 40 anos, outros falam que durou 10 anos. A Bíblia não deixa a gente determinar, mas há de se entender que foi muito tempo. Então, assim, não foi que Jó derrubou tudo num dia e daqui uma semana Deus restituiu, não. Passaram-se meses, né? Então, durante esse tempo, esses amigos vieram 3 vezes para falar com Jó, para tentar aconselhar Jó, para tentar ajudar Jó, fazer alguma situação parecida com isso, e por 3 vezes eles falharam. Por 3 vezes eles vieram, quiseram imputar em Jó a notícia deles, a razão deles, o que eles estavam vendo, e eles queriam que Jó
se arrependesse de um pecado que eles estavam acusando que Jó tinha. Olha, irmão, chamaram Jó de ladrão. Olha, Jó, você pegou a casa da viúva, você é perverso, você é ímpio. Eles tiveram 3 oportunidades. Ou seja, eles foram a Jó 3 vezes e por 3 vezes eles erraram da mesma maneira. Eles não estavam enxergando, porque cada vez que eles iam ver Jó, irmão, Jó estava pior. Então, assim, foram em Jó uma vez. Na segunda vez, talvez o Jó já estava sem cabelo. Aí na terceira vez, Jó já estava magro. Entendeu? Que ele falou, olha, a minha magreza, os meus ossos já estão quase aparecendo. Os meus dentes caíram. Né? O meu hálito é terrível. Então, cada vez que eles iam ver Jó, Jó estava pior. Tava piorando. E aí, o fato de Jó estar piorando é que aí que eles tinham certeza que Jó tinha cometido algum pecado muito grave com Deus. Por quê? Porque entre uma visita e outra, Jó não melhorava. Jó ficava, era pior. Então, você imagine, você vai no hospital. Cada visita sua, a pessoa parece que tá definhando mais, tá ficando, tá piorando. E aí, Jó vai falar assim, versículo 3. Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar a plenitude de verdadeiro conhecimento? Ou seja, assim, como você sabe revelar aquilo que não tem conhecimento? Ou seja, Bildade, terceira vez que você veio aqui e você não consegue observar, você não consegue entender. Então, você que trabalha com aconselhamento, cuidado com isso. Você imagina, você está envolvido num aconselhamento que você vai 3 vezes e você continua batendo numa tecla que os seus olhos estão vendo. Eles foram, cada vez Jó estava pior, Jó estava piorando, Jó não melhorava e para eles Jó estava muito perverso, muito duro, porque já era para Jó ter reconhecido o seu pecado. Ainda falaram assim, Jó, se você reconhecer seu pecado, você vai voltar a pagar seus votos de novo, os ouros vão voltar. Por quê? Eles olhavam para Jó e falaram assim, sabe o que está faltando para Jó? Dinheiro. É dinheiro que está faltando. Por quê? Eles estavam revelando o coração deles. Então, assim, tem coisa que você está aconselhando que você vai revelar o seu coração. Ah, pastor, é porque eu queria ter ouvido isso. Quando foi minha vez, eu queria ter ouvido isso, então, mas não é você que está sendo aconselhado, entendeu? É o outro que está sendo aconselhado. E esse é o perigo, irmão, de que muitos obreiros passam. Se ele sofreu, se ele comeu, vamos dizer assim, o pão que o diabo amassou, todo mundo tem que comer também. Então, assim, olha, eu sofri, por que você não pode sofrer? Eu chorei, por que você não pode chorar? Entendeu? Assim, aí esses tipos de conselhos é muito perigoso. Os amigos de Jó, eles achavam assim que porque eles eram muito monetários, então eles tinham na cabeça deles o que estava faltando em Jó era a falta dos bois, das ovelhas e dos bens que ele perdeu. Você vê ele acusar dos filhos, mas você não vê eles falar assim, nossa, eu acho que Jó está sentindo falta dos filhos. Você não vê ele falar assim, Jó, vamos orar por você. Jó, você não tem com que sacrificar? Eu vou lá, vou pegar um dos bois meus, uma das ovelhas minhas, vou trazer e vou sacrificar para você. Você não vê eles fazendo isso. Você vê eles falando assim, olha, se você se arrepender, a prosperidade volta. Se você se arrepender, entendeu? Os bens vão voltar, aí você vai ter dinheiro para você pagar os votos, que você deve estar devendo, Jó. No mínimo, você deve estar devendo para Deus. Então, esses amigos estão revelando o coração deles. Então, ele pergunta, como é que você chega sem sabedoria? Que braço forte é esse que você vem para me consolar com esse braço, do que você me apoiar, você está aí me acusando. E aí, como é importante, irmão, o aconselhamento ser dirigido pela palavra de Deus. Como você aconselhar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia recomenda, o princípio que a Bíblia nos mostra, porque se você for pelo seu olho, pelo que você está vendo, você imagine, fica aí no lugar da Bildade, tu aconselhou uma vez, aí tu voltou para aconselhar a segunda vez, a pessoa tá pior, aí você vem aconselhar pela terceira vez, a pessoa tá pior do que o primeiro está. O que é que você vai imaginar? Ah, a pessoa não quer ouvir, quer morrer, morre, entendeu? Quer ficar assim, fica. Eu já fiz a minha parte, aconselhei uma vez, aconselhei 2 vezes, aconselhei 3 vezes. Tá só piorando? A culpa é da pessoa. Aí, aquilo que é para ser justo
que Jó é justo, ele tá falando, olha, você não é justo, você é ímpio, você é perverso. Por quê? Porque eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Eu tô vindo aqui, eu tô vindo te aconselhar e você não tá mudando, não tá havendo mudança. E na verdade, o problema não está em Jó, está neles. Aí quando vier a justiça de Deus, Deus vai mostrar para eles, olha, quem tá errado não é Jó, é vocês. Vocês que estão errados, que tá vindo com a razão e que tá vindo. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado de você achar assim, olha, eu já fiz, se piorou é porque não quis ouvir, não vou orar mais, não vou fazer mais, não tenho mais essa responsabilidade, entendeu? E você achar que o outro é errado. Cuidado, porque pode ser que o Senhor vire o espelho para mim e para você e você descubra que nós somos humildade da história. Estamos aconselhando, falando no nome de Deus, mas estamos falando errado, fora do direcionamento de Deus. Estamos acusando aquilo por 3 vezes, irmão. Eles tiveram 3 chances de olharem para Jó e ver a alma de Jó. E por 3 vezes eles viram a falta dos bens, a falta dos ouros, mas eles não conseguiram enxergar Jó. Nós vamos entrar aí numa sequência de 6 capítulos da fala de Jó, né? Uma fala bem extensa aí antes de finalizar o livro. Mas esse capítulo aqui especificamente eu acho assim muito humano, muito legal da parte de Jó, porque no início Jó ainda queria tentar ajudar eles, né? Queria, nas primeiras falas, a gente vê que Jó fala, ó, vocês deveriam ter ficado calado, entendeu? Que as palavras que vocês me trouxeram estão sendo muito duras, muito ruins, estão acabando comigo, estão piorando a minha situação. E Jó vai falar isso para eles. E aí, quando chega aqui nesse capítulo 26, eu vejo que Jó já tá tão cansado, tão enfadado desse discurso desse amigo deles, que Jó já vira e fala assim, então... Ele é muito sarcástico, ele falou, ó, grande ajuda que vocês me deram, entendeu? Olha, se eu fosse vocês, até guardaria esse belo conselho, entendeu? Belo conselho esse que você tá me oferecendo, eu fiquei até comovido, entendeu? E eu acho aqui um ensinamento, assim, para nós da parte de Deus, irmãos, que eu vou destacar esse versículo aqui, versículo 4. Quem ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou? Aqui fica uma grande lição que a Yanara vai ler esse restante desse capítulo, que Jó ele começa a falar que ele sabe a respeito de Deus, né? A respeito da soberania, a respeito do que vai acontecer com os mortos, a respeito de tudo. Mas o que fica de lição para mim e para você? Você vai falar assim, olha, pastora, então, Bildade, né, não foi um bom conselheiro e não estava falando da parte de Deus. Como que eu posso ter esse discernimento? Como eu posso ter essa sabedoria de entender quando é da parte de Deus e quando não é? Aqui vai ficar um conselho para você, não para você brigar, tá? Esses ensinamentos da Bíblia, ele vem para que a gente se aproxime de Deus, não que a gente se afaste. Então você não vai pegar cadeira para atacar em ninguém, você não vai dar murro em ninguém, você vai fazer igual o Jó. Você vai falar, ó, muito obrigada, entendeu? Por esse conselho de vocês, foi muito bom, muito ótimo, aprendi muito e tchau. Por quê? Porque Jó, ele tinha um conhecimento e uma intimidade com Deus de saber quem era Deus. Então, quando Bildade, quando seus amigos eles foram falando o pensamento deles, Jó procurou as características do Espírito de Deus. Por quê? Porque se uma pessoa, seja profeta, seja pessoa com dom, seja seu pastor, o papa, o papagaio, o cachorro, seja quem for, da parte de Deus, ele vai ter uma coisa chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele comunica com o Espírito Santo. Ele não engana, ele não disfarça. Quem engana e disfarça é o inimigo. Espírito Santo, ele não engana. Ele vai chegar e você vai ver características de Deus. Então, na Bíblia, nós ainda vamos ter futuramente esse estudo, mas na Bíblia,
ela nos conta características do Espírito de Deus. Ela nos conta características de homens e mulheres de Deus. Lá em Coríntios, ele vai descrever muito os dons, descrever o que uma pessoa de Deus é. Lá em, eu acho que é Tito, tem a descrição de como é um servo de Deus, deve se comportar. Timóteo também fala. E aí, ele vai dizer, olha, a pessoa é mansa. Aonde tem o Espírito Santo, não tem briga. Então, uma pessoa que tá falando da parte do Senhor, ela não vai tacar a cadeira em você, ela não vai brigar com você, ela não vai te xingar. Ela pode ser a parte humana, tá, irmãos? Não tô falando que todo mundo é do inimigo, todo mundo é de Satanás. Pode ser que seja demônio? Pode. Mas também existe a parte humana que às vezes está com o ego ferido, às vezes está com a sua reputação, seu nome, né? Como costumam muito falar com a gente, seu nome está em jogo e a pessoa está ofendida. Mas, quando é da parte de Deus, ele vem com características de Deus. Então, ele tem um temor de falar, ele não fala qualquer coisa, ele não fala coisas contrárias aos princípios bíblicos. O Espírito Santo, ele nunca vai te falar algo que é contrário ao que está na Bíblia. Se alguém chegar em você, tá te dando um recado que é contrário ao que a Bíblia fala, não tá vindo da parte de Deus. Tá vindo ou do achismo, ou do inimigo, ou da própria pessoa. Então, procure fazer igual Jó. Qual espírito essa pessoa que está conversando comigo, que está me aconselhando, ela tem? Ela é uma pessoa que ela xinga dentro de casa, ela briga com o marido, ele bate na esposa, ele é uma pessoa mentirosa. Para mim, irmãos, uma das coisas que é primordial, nenhum servo, nenhuma serva de Deus que possui o Espírito Santo, ele vai mentir. Se estiver mentindo, a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Então, se você que está nos assistindo, principalmente novo convertido, obreiros da casa do Senhor, retire da sua boca a mentira. Não tem mentira, isso aqui, entendeu? A mentirinha, Deus perdoa. Não tá vendo, irmã, não vai, né, fazer a diferença. Vai fazer a diferença por quê? Porque o espírito maligno, ele nos acusa. Então, quando você mente, você está dando um argumento de acusação para ele. Então, corte dos seus lábios a mentira, corte dos seus lábios palavrão, para que o Espírito de Deus tenha habitação dentro de você. Então, lógico que aqui não tem como eu me aprofundar, seriam horas da gente fazendo esse estudo sobre as características de Deus, mas fica aqui um dever de casa. Você que está anotando, se anota aí, preciso estudar as características do Espírito de Deus, as características de Deus. E aí você vai pegar lá no Novo Testamento, principalmente Coríntios, para estudar, para que você saiba reconhecer quando é o Espírito Santo que está falando com você. Quando é o homem ou a mulher, um achismo, né, um conselho, como a Nayara falou, alguém viveu e está te passando um conselho. Você pode aceitar se você quiser ou se você não quiser, fica a sua escolha. Mas eu prefiro perguntar para Deus, né? Ele sabe o futuro de todas as coisas e ele vai saber dizer para você o que é melhor, tá bom? Então vamos dar continuidade no estudo. E aí, fique para vocês nos cobrarem, vamos fazer um estudo sobre isso, né? Uma aula, talvez no YouTube ou aqui mesmo, deixar gravado, né? Exatamente sobre isso, as características do Espírito Santo, de quem é do Espírito Santo, né? Pessoa, para você poder identificar que espírito é esse. É o espírito do homem, é um homem que está me dando conselho, porque Deus usa as pessoas, né? E também tem pessoas de Deus que têm experiência, que vai passar a sua experiência. Quer dizer que vai dar certo? Talvez sim, talvez não. Né? Agora, quando é o Espírito Santo, aí é certeiro. Mas fica esse alerta. Estude sobre isso, aprenda e procure. Amém? Voltando ao nosso estudo, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 14. Aí aqui nós voltamos para Bildade falando novamente. Ou seja, Bildade estava fazendo um discurso,
Aí para que Jó vai criticar o que ele está falando, aí ele vai dar continuidade ao que ele está falando. Então essa fala ainda é de Bildade, a terceira fala de Bildade, que é do versículo 5 ao versículo 14. Ele continua falando sobre a soberania de Deus. Ele fala assim: os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar, e com seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro, o céu se aclarou, e a sua mão feriu a serpente veloz. Enquanto isso, são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Interessante que você vê aqui o conhecimento, irmão, que eles tinham já naquela época, né? Do versículo 7. Ele estende o norte sobre o vazio e a terra paira sobre o nada. Ou seja, eles já tinham essa visão. Você vê que a ciência, tempos e tempos depois, que vem afirmar sobre isso, né? Que a terra, ela paira, né? Sobre o universo. E aí, mesmo ele fazendo toda essa declamação, aqui ainda é a continuação daquele pensamento que ele tem. Olha, Jó, Deus, ele é grandíssimo demais. Ele é muito grande no seu poder. Ele dominou o mar, as colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Aí o final do versículo 14, ele fala assim, dele temos ouvido apenas um leve sussurro. E aí é o que eu quero destacar exatamente sobre isso que ele está falando, sobre a questão do leve sussurro. Por quê? Porque o entendimento que eles tinham de Deus era muito limitado. Lembrando que aqui ainda não existia a escritura como nós temos hoje, não existia uma lei, né? O livro de Jó, ele é um livro mais antigo da Bíblia, né? De tempo histórico, de tempo da história ali na época linda dos patriarcas e tudo. Então, assim, eles têm um conhecimento sobre Deus muito do leve sussurro, muito do que é falado. Olha, alguém contou que ele assim foi se passando aquela informação, mas eles não tinham ainda predominância de culto, ou seja, como cultuar esse Deus, qual a maneira correta de cultuar esse Deus. Então, o entendimento que eles tinham sobre Deus era muito aparente, era muito longe, era muito distante ainda. E mesmo assim, você vê palavras bonitas, você vê poemas, né? Muito poético o livro de Jó. E mesmo sendo muito poético, eles conheciam Deus muito distante. Então, assim, eles falavam com os lábios dele, mas o conhecimento ainda era muito distante. E quantas vezes, e aí eu trago até como escola que nós somos, como muitas pessoas hoje, aí eu falo do nosso tempo de hoje, têm acesso a conhecimento, né? Hoje, através da internet, você consegue fazer cursos bíblicos, você se forma, você faz muitos cursos, você assiste muita pregação, você tem muito acesso a conhecimento, coisa que na época da minha avó, irmão, era inimaginável. Você ter essa abertura de você assistir um culto de uma igreja que está lá do outro lado do mundo, entendeu? E ela transmitir esse culto online e aquele monte de gente assistir. Mas ao mesmo tempo que você tem esse tanto de acesso, eu acho que nunca houve uma época em que as pessoas só conhecem Deus pelo sussurro. É muito longe a questão do conhecimento de proximidade. Por exemplo, nós estamos aqui através de uma rede social. Você pode ver eu e a Bárbara todos os dias aqui às 22 horas e se acostumar, né? Já existem algumas carinhas aí que já são
conhecidas que nós conhecemos através da internet, que está longe de onde nós estamos, mas isso nos aproxima, mas isso não torna ao ponto de você me conhecer por inteiro. Daí você pode falar assim, eu conheço o pastor, ainda mais quem me segue pela internet aí que não conhece da minha vida mesmo, porque eu não posto nada, irmão. Eu só posto coisa da casa de Zadok. Então, se a pessoa for nos julgar por aquilo que ela tá por conhecimento, você acha assim, não, eu conheço, eu vejo foto, eu sei isso. Aí a gente acha que conhece a pessoa. Você só conhece a pessoa de verdade quando você convive com ela. A convivência. Você pode ver através do namoro que eu chamo namoro de portão. Deixa cada um no seu portão, vive 10 anos desse jeito. Até o dia de casar e morar no mesmo teto. Com 1 ano já estão brigando, 2, 4, 5, 10, 5 anos. Você consegue ficar 10 anos namorando. Quantos casais nós acompanhamos assim? Eu fiquei namorando 5 anos. 1 ano de casamento parece que era outra pessoa. Não é. Convivência. A convivência. Você tá ali, 24. Agora já não tem mais o portão, né? Não pode deixar lá no portão com raiva. Não, tem que levar pra casa com TPM, tem que levar pra casa de mau humor, tem que levar pra casa descabelado, entendeu? Descabelada. Então, porque não tem mais o portão pra você abandonar. A convivência. Então, Bildade tá falando palavras muito lindas aqui. Olha, Deus, né, corta o mar, segura a nuvem lá onde é que ele tá, mas tudo isso é porque ele conheceu um Deus, você sabe, que é do levemente sussurro, muito distante, conhece muito de falar palavras bonitas, mas não tem a convivência o suficiente, e aqui ele põe como se fosse Deus que quisesse essa distância. Ele fala assim no versículo 14, eis que isso são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Ou seja, assim, Deus está tão distante que o que ele permite que nós saibamos dele é só um leve sussurro. É claro que a nossa mente humana, muito limitada, não vai conhecer Deus na sua autoplenitude, irmão. É por isso que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, ele vai transformar o nosso corpo em glória. Por quê? Porque essa carne aqui não suporta conhecer Deus na sua plena glória. Mas o que eu estou falando aqui é questão de relacionamento. É de você conhecer, falar a palavra. Talvez você saiba os hinos da harpa, ou se você na sua igreja não é hino da harpa, é louvor, você conhece os louvores lindos. Louva maravilhoso, sabe versículos de cabeça. Se eu pedir para você decorar um versículo de cor. Mas quando se trata de falar de intimidade, é só o Deus do sussurro. Eu conheço Deus assim, de longe, eu ouvi falar porque alguém me falou, porque a igreja me ensinou. Eu sirvo a Deus porque desde pequena, entendeu? Meu pai me levava, minha mãe me levava, eu não sei fazer outra coisa. Mas aí eu te pergunto, você conhece Deus de verdade ou você só conhece ele apenas do sussurro? Sabe aquele negócio, eu ouvi falar e, né, algumas informações, mas não conhece de verdade. E aí quero te convidar a conhecê-lo de verdade, para ele não ser apenas um leve sussurro na sua vida. E aí Bildade, ele demonstra para mim e para você um tipo de acesso de religião muito limitado. Bildade conhece sacrifício, Bildade conhece aconselhamento, Bildade tem experiência, Bildade já falou, olha, já vi muitas coisas nessa vida, mas quando se trata para falar de Deus, ele fala assim, então, é muito distante, é muito leve, sei só algumas coisas. Eu ouvi falar, os nossos pais contaram. Porque os nossos pais contaram. Ou seja, eu não tive experiência. Eu sei porque meu pai contou, porque minha mãe contou. Agora, eu não tenho experiência nenhuma. Quantos estão dentro da casa do Senhor que estão desse jeito, irmão? Quantos estão vivendo dentro da casa do Senhor? Passou juventude lá dentro, casou lá dentro, tá com os filhos lá dentro. Mas quando você olha para você e fala, olha, eu sei sobre Deus, porque todo domingo tô ouvindo falar, mas eu não tenho de mim o que falar. Pastora, mas como assim? Eu tô falando de Deus para você. Às vezes você tem algo do outro para falar, você tem
o Deus para falar que fez na vida de A e de B, mas e sobre você? Sobre o que Jesus fez na sua vida, o relacionamento que você tem. Então é isso que eu quero te convidar a orar nessa noite. A dizer, Pai, eu não quero ser uma pessoa que te conhece do sussurro, porque eu conheço pelo que a igreja falou. Não conheço ele pelo que ele é para você, pelo que você tem. É o que Deus convidou o povo através de Oséias. Me conheça e prossiga me conhecendo. Às vezes você fala, não, eu conheço Jesus, conheço. Mas aí o conhecimento que você tem, parece aquelas pessoas assim, eu conheço fulano, mas tem 10 anos que você não vê a pessoa. Ó, a pessoa já mudou de cabelo, já mudou de pensamento, já mudou. Aí você ainda tem a imagem da pessoa de 10 anos atrás. Você cresceu e você ainda tem a imagem do Deus quando você era pequeno. É por isso que Deus convidou Israel. Israel, continua me conhecendo. Continua fazendo que eu seja renovado na sua vida. Às vezes você conhece Deus parado no tempo. Não, eu conheço Deus da minha juventude, entendeu? Mas só que Deus, ele se renova, irmão. Ele faz com que o relacionamento dele seja renovado nas nossas vidas. Então você conhece, mas prossiga conhecendo ele. Prossiga, deixa ele sendo revelado na sua vida. Não se acostume com isso, não, eu já conheço Deus, eu não preciso saber mais, o que eu sei é suficiente. Então assim, prossiga, continue querendo conhecer o Senhor. Você pode ter 50 anos de crente, você ainda tem algo da parte de Deus que Deus precisa revelar para você, porque a partir do momento que eu acho que já é o suficiente, eu já sei, eu não preciso, você não conhece Deus de verdade, porque Deus sempre tem para se revelar para mim e para você. Deus sempre tem para renovar. É como se nós estivéssemos conhecendo ele de novo. Todas as vezes que nós sentamos para aprender, irmão, é como se nós estivéssemos aprendendo sobre ele de novo. Então, assim, é por isso que gostamos tanto, irmão, de estudar a Bíblia. Eu sei que muitos aqui já leram o livro de Jó não sei quantas vezes, mas como é bom ouvir pessoas falar assim, olha, parece que eu estou lendo a primeira vez. Parece que é a primeira vez que os meus olhos estão vendo por esse lado, porque esse é o renovo da palavra. Então deixa Deus se renovar na sua vida. Você tem algo para dizer? Pode orar. Vamos orar? Amém? Vamos pedir para que o Senhor se renove. E talvez aqui a gente sempre lança um desafio. Então lança esse desafio para você. Você que já está acostumado, né? Nossa, eu acho que não tem mais nada da parte de Deus para eu ver. Eu já vi tudo que eu tinha para ver. Faça essa oração. Assim, Senhor, renova os meus olhos. Renova o meu relacionamento contigo. Me tira dessa mesmice. Né, irmão? Nenhum ser humano gosta de mesmice no relacionamento. Por que a gente aceita com Deus? Né? Renove o seu relacionamento com Deus. Onde você estiver, feche seus olhos. Deus, Pai, como é bom aprender da Tua palavra. Pai, não nos deixa ser como humildade, que te conhece ao ponto de falar palavras tão bonitas, mas é um conhecimento vazio. Pai, são palavras vazias, porque no fundo, é um relacionamento de sussurro. É um relacionamento, meu Pai, distante. É um relacionamento, meu Deus e meu Pai, que não tem renovo, que não tem novidade. Não nos deixe ser assim. Não nos deixa, Pai, de te servir só por palavras, mas o nosso coração não sabe mais o que é a Tua presença. Pai, então renova em nós o Teu Espírito. Não deixa, Senhor, que nós nos acostumemos com a Tua presença. Pai, como aqueles homens que estavam cuidando da arca, Pai. Eles se acostumaram com a Tua presença dentro de casa, ao ponto de desaprender como cuidar da Tua presença. Não nos deixa, Pai, a gente se acostumar. Ao ponto, Senhor, de não nos interessarmos mais, mas que possamos ser eternos meninos na Tua presença, curiosos, ao ponto de saber que quanto mais nós aprendemos de Ti, Pai, mais temos que caminhar. Como é bom, Pai, saber que um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão suficiente, Pai, nos deixa chegar perto, nos deixa se aproximar,
na nossa pequenez, nos nossos erros, meu Pai, nos nossos acertos, do nosso jeito, Pai, tão sem jeito. Um Deus tão perfeito nos permite, nos dá essa possibilidade através do Teu Filho, Pai, através do sangue do Teu Filho, nós sermos chamados de Teu Filho e apregoar esse Teu caminho e andar, Senhor, para Te conhecer. Deixa a gente Te conhecer mais e mais, Pai, porque quanto mais nós Te conhecermos, Pai, mais nós Te amamos e mais nós vemos que nós não somos dignos, mas que o Senhor nos torna digno por causa do Teu amor. Não por causa de que merecemos, é porque o Senhor faz, porque o Senhor é misericordioso. Lá de encontro a esta vida, Pai, e aonde essa live chegar, Pai, que o Teu amor possa invadir este coração, invadir esta alma, Pai, ao ponto dele Te conhecer de verdade. Tem pessoas, Pai, que conheceram o Senhor porque a igreja apresentou, porque alguém apresentou, mas os olhos deles não conseguem ver. Mas abre os olhos, Pai, para eles verem quão real o Senhor é, quão bom, Pai, o Senhor é, quão misericordioso o Senhor é. Resgata as vidas e tenha misericórdia de cada um de nós. Eu Te agradeço por cada um, meu Pai, que essa live vai alcançar, que possa nascer no coração deles, Pai, o desejo de Te conhecer. Mais uma vez, todos os dias, do mesmo jeito que amanhecemos, Pai, que o Senhor nos dá o amanhecer, nos dá a oportunidade de Te conhecer cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus Te abençoe, que Deus possa Te cobrir de bênção, um ótimo final de semana e amanhã, às 22 horas, nós estaremos de volta. Amém? Deus abençoe.